Como joga o Monterrey? Quais são os destaques do time que joga o Mundial de Clubes pela quinta vez em sua história? Eu sou André Lucena, jornalista esportivo que comentei vários jogos do Campeonato Mexicano e vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Na verdade, a gente aqui no Brasil chama de Monterrey, né? Mas no México ele é chamado de Rayados. Mais ou menos como o Galo no Atlético Mineiro, né? A própria imprensa brasileira fala muito Galo. Até lá o site deles é www.rayados e não .monterrey, né? Então Rayados significa listras, né? Raias. Eu tô com a camiseta do Racing da Argentina aqui um pouquinho para ilustrar. Então é Rayados. Geralmente a camiseta do Monterrey é com as listras. Já tiveram algumas que não tinham as listras, mas o apelido é Rayados. E o maior rival do Monterrey, o Tigres, que foi adversário do Palmeiras no último Mundial, venceu por 1-0 o gol de pênalti do Gignac, é o principal rival desse time do Monterrey, que foi fundado em 1945. E eu vou falar um pouquinho sobre os títulos, né? Antes da gente falar um pouco de como joga o time, ele conquistou o Campeonato Mexicano 5 vezes. O que é pouco, né? Se a gente pensar que o América do México é o maior vencedor, tem 13 títulos, Monterrey poucos títulos, mas a maior força dele é internacionalmente. Na Liga dos Campeões da CONCACAF, o time já venceu 5 vezes também, e essas 5 vezes nos últimos 11 anos. Então, é uma hegemonia muito grande aí do Monterrey na Liga dos Campeões da CONCACAF. Dá até para comparar o que aconteceu recentemente também com o Real Madrid na Liga dos Campeões da UEFA, quando o Real Madrid ganhou 3 seguidas e sempre chegando ali, né? Então, essa é a hegemonia do Monterrey, que é mais forte internacionalmente do que nacionalmente. Então, ele venceu a Liga dos Campeões contra o América do México por 1-0, esse quinto título, e depois foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Mexicano. Lá, como é que funciona o Campeonato Mexicano? Apertura e clausura. Então, tem sempre 2 campeões no mesmo ano, e ele foi recentemente eliminado. Um dia depois, o Palmeiras venceu a Libertadores no dia 27 de novembro. No dia 28, um dia depois, o Monterrey foi eliminado das quartas de final do Campeonato Mexicano. Eu já vou explicar um pouquinho mais aqui como é que funcionou depois disso acontecer, né? Porque se a gente pegar a preparação, por exemplo, como o calendário mexicano é diferente, então o Monterrey foi eliminado no dia 28, o Palmeiras foi campeão no dia 27, né, da Libertadores, ainda tinha alguns jogos a fazer pelo Campeonato Brasileiro, mas logo depois o time teve férias, porque aí era o fim da temporada mesmo. Então o Palmeiras deu até mais do que 30 dias de férias, voltou no dia 5 de janeiro, já fazendo os testes físicos para se preparar. O Monterrey, por outro lado, teve esse empate, né, na verdade, que foi a eliminação contra o Atlas, 2 empates. Foi eliminado nas quartas de final. Depois disso descansou um pouquinho e já voltou a treinar no dia 14 de dezembro. Então ele ficou pouquíssimo tempo ali sem jogar, né? Umas 2 semanas e pouco, sem treinar, na verdade, de um descanso breve, para já voltar no dia 14 de dezembro de 2021 para fazer essa pré-temporada, né? Depois disso, depois desses treinos, começaram efetivamente os jogos no dia 8 de janeiro, como voltou no dia 14 de dezembro de 2021, 8 de janeiro de 2022, o Monterrey já fez a sua estreia em 2022, Palmeiras tinha voltado de férias dia 5, dia 8, o Monterrey já estava jogando e pelo Campeonato Mexicano empatou 0-0 com o Querétaro. Uma semana depois, esse empate foi em casa, foi visitar o Necaxa, time do Valdívia, o próprio Valdívia, 38 anos, o chileno, foi titular contra o Monterrey. Monterrey amassou 4-0, 3 dos gols em roubadas de bola. Vacilo ali na saída do Necaxa, o Monterrey foi lá e fez os gols. E depois, na última partida do time, antes do Mundial, no dia 23 de janeiro, o Monterrey empatou também 2-2 contra o Cruz Azul. Esse jogo foi muito emblemático porque o Cruz Azul, que é muito forte também, fez 2-0 e ainda no primeiro tempo o Monterrey teve um jogador expulso. No segundo tempo já teve o Medina, lateral direito, expulso,
Então ficou jogando o jogo inteiro com um jogador a menos, perdendo de 2-0 em casa. No finalzinho do tempo regulamentar ainda, o jogador do Cruz Azul foi expulso, ficou os dois com 10, e aí foi lá o Funes Mori, empatou o jogo nos acréscimos e fez o 2-1 nos acréscimos, e o zagueiro Montes, de 1,91 m, fez de cabeça o gol do empate faltando 1 minuto, né? Eram 7 minutos de acréscimo, com 6 minutos o Monterrey empatou esse jogo, que foi o último jogo, a despedida, o jogo em casa, o estádio não estava lotado, lá no México também tem as restrições por conta da Covid, mas então o Monterrey empatou em 2-2. Então nos 3 jogos, 2 empates, 1 derrota, né? E na verdade é mais ou menos esse retrospecto mesmo, né? O time está invicto com o Javier Aguirre, que é o técnico do time, né? Já dirigiu a seleção mexicana nas Copas de 2002, 2010, ele já foi até técnico do Atlético de Madrid, está invicto desde outubro, 8 jogos, 6 empates, 2 vitórias. O Palmeiras, como eu disse, já estreou, voltou a treinar dia 5, já fez 4 jogos, né, pelo Paulista em 2022, só que a diferença é que foi vários a cada 2 dias ali, e o Palmeiras que também está invicto há bastante tempo, então até nisso eles se assemelham. Com o jogo contra o Al-Ahly, o Monterrey vai para o 4º jogo em 2022 e o Palmeiras fez os mesmos 4 jogos nesta temporada, né? Com relação a reforços, o Monterrey perdeu o Carlos Rodrigues, que foi para o Cruz Azul, é um cara que é um meia titular da seleção mexicana, mas trouxe o Rodolfo Pizarro, que estava emprestado, era daquele time de 2019 que foi jogar contra o Liverpool, vou falar um pouquinho mais, estava emprestado para o Inter Miami, que é o time do Beckham nos Estados Unidos, voltou agora, ficou 2 anos lá, e também trouxe o Luiz Romo, que é reserva na seleção mexicana, era do Cruz Azul, e é um volante que chega muito na área, um volante que às vezes até joga como zagueiro, mas um cara que pisa muito na área, faz bastante gol. Então desse elenco do Monterrey, 16 jogadores já foram convocados por seleções. Tem vários argentinos lá, a própria imprensa mexicana trata como esse elenco dos mais fortes times mexicanos que já foram para o Mundial, né? E vamos lembrar que, como eu disse, em 2019 o Monterrey perdeu para o Liverpool na semifinal apenas por 2-1, com gol do Firmino no último minuto. Então, e vários daquele elenco estão, o Funes Mori mesmo, era o centroavante, fez o gol contra o Liverpool, e o técnico na época era o Turco Mohamed, que hoje está no Atlético Mineiro, né? Com relação a lesões, o único desfalque é o Vergara, camisa 10, que estava jogando como titular na ponta esquerda do ataque, tomou um carrinho nesse jogo aí contra o Cruz Azul, eu assisti o jogo inteiro, teve uma lesão no ligamento cruzado e no menisco lateral do joelho direito, então não vai jogar no Mundial, né? Vamos falar um pouquinho de como joga, como é a estrutura desse time do Aguirre. Ele joga no 4-2-3-1, às vezes numa variação de 4-1-4-1, então é muito semelhante ao que vários times aqui do Brasil jogam. O Palmeiras, inclusive, nesses últimos jogos tem atuado assim, né? O Andrada é o goleiro argentino, convocado direto para a seleção argentina, aquele goleiro que era do Boca, que teve tomou uma cabeçada do Dedé, né? Quebrou o maxilar, tal, no jogo Boca e Cruzeiro, foi expulso o Dedé até naquela ocasião. Ele é o titular, o goleiro titular absoluto. Na direita, o Medina. Na zaga, o Montes, como eu disse, 1,91 m, muito forte na bola aérea. E também o Moreno, o Héctor Moreno, sempre convocado para a seleção mexicana também. Na esquerda tem o Vegas. Meio de campo, Ortiz, o Romo e o Gonzalez. E lá no ataque, Maximiliano Meza, ponta direita, é o craque, uma das maiores contratações da história do Monterrey. Ele foi campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente naquela final no Maracanã contra o Flamengo. Então ele joga aberto pela direita. Pela esquerda jogava o Vergara, não vai jogar, pode jogar o Galhardo, pode jogar o Campbell, Joel Campbell, costarriquenho, foi destaque na Copa de 2014. Vocês lembram? Foi para o Arsenal, inclusive, na época ele tinha 22 anos. Tá lá no Monterrey, tá no banco. E de centroavante, Funes Mori, 132 gols em 265 jogos, maior artilheiro da história do Monterrey. É a grande esperança de gols, é um cara muito forte, muito experiente,
jogou no River Plate da Argentina. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado. Eu falei do Montes, né, 1,91 m. O Luiz Romo sobe muito bem, de cabeça principalmente, o Funes Mori. Então a jogada aérea do Monterrey é muito forte, né? Então o Palmeiras, se enfrentar o Monterrey na semifinal, tem que ter muita atenção com isso. E é muito louco, né? Porque na quinta-feira, dia 3, o jogo contra o Al-Ahly é no sábado, dia 5. Na quinta-feira, dia 3, o zagueiro Montes, de 1,91 m, foi titular da seleção mexicana na vitória por 1-0 contra o Panamá, eliminatórias da Copa. Além dele e do Romo, que entrou no segundo tempo, outros 7 jogadores desse time do Monterrey jogaram pelas eliminatórias da Copa. Então jogaram, já saíram correndo e foram para Abu Dhabi para se juntar com o restante do elenco. Então se o Monterrey tem essa vantagem de ter descansado, ter voltado antes para se preparar, se preparou melhor com jogos com intervalos de uma semana, na comparação com o Palmeiras, por exemplo. Por outro lado, esses jogadores não puderam fazer esses últimos treinos, estavam com suas seleções, então acho que equilibra um pouquinho, se for a semifinal, Monterrey e Palmeiras do Mundial de Clubes, né? Então, por tudo que tem se falado, não resta dúvida que o Monterrey é um time muito forte, na minha opinião, vai vencer o Al-Ahly e deve enfrentar o Palmeiras na semifinal. Vai ser muito difícil, assim como foi no ano passado contra o Tigres. Eu acho que o Palmeiras passa, mas tem que ter muita atenção. E você, qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo, inscreva-se no canal e muito obrigado.